E Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bem? Aqui em Campinas temos novidades sobre a Câmara de Vereadores, que se configura entre as mais caras aí do estado de São Paulo. E a gente, olhando aqui para os números, logicamente, quando se vê a proporção da cidade e outros critérios, dependendo do ponto de vista, não é tão cara, e dependendo do ponto de vista, é sim. E eu queria saber sua opinião, Bruno. Tem ouvinte aqui até mandando algum comentário. Vamos lá, Carol, eu acho que depende muito da métrica mesmo, como você disse, né? Por exemplo, se a gente olha em termos de valores absolutos, nós estamos falando de uma despesa aí de mais de 117 milhões de reais, mas obviamente isso é compatível com o percentual que é determinado pela Constituição, inclusive, de repasse para a Câmara, a fim de que ela possa subsidiar, enfim, financiar todas as suas ações, né, que vai desde as ações relacionadas ao trabalho, né, dos servidores como um todo, as próprias reuniões que são feitas por parte dos vereadores, uso de carro oficial, enfim, manutenção de gabinetes, pagamento de servidores e por aí vai. Então, se a gente observar nesse volume, claro, trata-se daquela mais cara, né, no sentido de ser a que tem maior volume de recurso e aquela que mais investe esse volume de recurso. Agora, quando a gente começa a olhar outras métricas aí, que esse relatório, o relatório apresentado por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e reiterado, inclusive em nota já oficial, encaminhada à CBN por parte da Câmara, o custo, principalmente observando, né, por habitante, né, da Câmara, aí Campinas está numa posição bem melhor do que outras tantas cidades até menores, vamos dizer assim, que proporcionalmente gastariam muito mais, viu, Carol? Eu acho que mais do que olhar para a questão da eficiência, que é importante, obviamente, saber se está gastando muito mais do que tem capacidade efetivamente, né, de poder alocar ali os valores, mas eu acho que mais do que isso, é importante a gente ver se a Câmara está sendo eficiente, se ela está atendendo as demandas da população, se os serviços que estão sendo prestados dentro do Legislativo vão ao encontro daquilo que é a necessidade da sociedade. Então, acho que essa é uma métrica importante financeira, mas não é a principal métrica em se tratando de poder legislativo. Porque senão, Carol, dá margem também a argumentos do tipo, né, e que a própria Câmara reiteradamente usa, né, olha, a gente faz uma boa gestão tão legal do recurso, né, na visão de alguns, que aí chega no final do ano a gente devolve recurso para o poder executivo, né, a gente devolve não, né, a gente doa, na verdade, porque o orçamento é do próprio legislativo, a gente doa recurso para o poder executivo, tá vendo? É sinônimo de boa gestão. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Uma boa gestão é aquela que é eficiente para que o cidadão se sinta mais abraçado, mais representado, né? Tenha mais transparência, entenda melhor o que está acontecendo, compreenda mais a função do poder legislativo. Então, acho que é mais por aí que a gente tem que olhar do que do gasto apenas e do custo, viu, Carol? Os números mostram o Bruno. seguinte, né? Oi, Guilherme. Oi. Eu ia Só ia comentar comentar sobre sobre isso, né, que o porquê que a Câmara de Campinas é tão cara também. Ultimamente ela aumentou alguns gastos, né? Foi instituído um vale-refeição, por exemplo, para os servidores, que é mais caro que o de São Paulo e o do Congresso, né, de R$ 1.400 por mês. E ano que vem vai ficar mais caro ainda porque foi aprovado, 2025, foi aprovado o reajuste, né, do subsídio para os vereadores, uma alta de 76%, vai para quase R$ 18 mil. Exato, então, aí tem umas questões corporativistas também, né, Guilherme? Você citou muito bem que a gente não pode perder do horizonte, né? Tradicionalmente, se a gente observar até do ponto de vista de carreiras públicas, né, as carreiras do Legislativo, as carreiras do Judiciário são melhor remuneradas e com mais benefícios do que as carreiras do próprio Poder Executivo, até também em função do volume de funcionários que nós estamos falando ali. Mas isso envolve também uma boa dose de política, porque precisa ver o nível do corporativismo, quanto esse recurso de fato seria razoável ser nessa proporção, dessa forma. Você mesmo está trazendo dados que contrastam e contestam isso, né? Você mostra, por exemplo, mais que Campinas seja uma cidade que o custo de vida é mais elevado, precisa ver se de fato um subsídio nesse valor, um vale, né, por exemplo, nesse valor, se justificaria frente, né, as necessidades, né, dos próprios servidores, frente à necessidade da cidade como um todo, frente àquilo que é remunerado em outras profissões públicas, ou se de fato é apenas um famoso fazer média, né, entre aqueles que trabalham na Câmara e aqueles que estão dirigindo. E veja, vou até reiterar, não que os funcionários não mereçam, né, assim como todas as categorias merecem ser valorizadas, mas precisa ver se está dentro da lógica da razoabilidade dos investimentos que são prioritários, né? Os números mostram então, Câmara de Campinas é a segunda, ficando atrás de Guarulhos, neste relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Guarulhos gasta 118 milhões e 300 mil num recorte de setembro de 22 e agosto de 2023, e Campinas 117,8
milhões, depois em terceiro colocado, Osasco com 80 milhões e 800. Só para fechar aqui, o nosso ouvinte escreveu, Luiz Rosa, que o orçamento mais caro do Estado significa que, quando falta dinheiro, eles também aprovam aumento de IPTU, de água e outros, simples assim, e falam... Ah, ele está falando o seguinte aqui, ó, tem que saber em quem vota, viu, Bruno? Mais do que saber sobre essas informações. E que tem gente que, quando entra, não quer sair mais. Um abraço para o nosso querido ouvinte. No fundo, ele tem razão, né, Carol? É bem isso. Tem que saber em quem vota, tem que acompanhar. É o que eu falei, é uma métrica importante para pensar a eficiência financeira. É claro que alguns dados vão ficar super valorizados. Se você olhar pelo valor nominal de quanto que custa a Câmara, é óbvio que ela vai ser mais alta, por uma questão muito simples, né? Nós estamos falando de uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Lógico, a capital nem entrou nessa conta aí, né? Mas a gente está falando de uma das maiores cidades do estado de São Paulo, o volume orçamentário é maior, isso é tudo constitucional. A questão para mim é outra, se o gasto é bem feito e como o nosso ouvinte disse, né? Se aqueles que nós escolhemos para nos representar estão minimamente fazendo o trabalho que a gente espera que eles façam. E dentre esses trabalhos envolve a eficiência administrativa da própria Câmara e a eficiência, acima de tudo, da representação no que diz respeito aos volumes orçamentários bilionários, como a gente já tratou aqui nesse espaço, e os vereadores têm muita responsabilidade sobre eles, né, Carol? Tá certo. Bruno, brigadão aí pela participação. Amanhã a gente toma outro cafezinho por aqui. Combinadíssimo. Um grande abraço, Carol, Guilherme, os nossos queridos ouvintes. Sigamos aí acompanhando tudo isso, tomando mais uma boa dose de café e cobrando os representantes. A gente tem que cobrar, hein? Tem que cobrar. Tá certo. São 10